Caríssimos, todos nós temos um vício de linguagem. Ou seja, às vezes nós percebemos que quando nós falamos, certos vocábulos aparecem com maior frequência em nossa colocação, né? E esses vocábulos aparecem nos nossos escritos. Quando você lê muito a redação de uma pessoa, um texto de jornal, você percebe que existem palavras que essa pessoa gosta sempre de utilizar. Então nós chamamos isso de um certo vício de linguagem. Tem gente que gosta muito de usar entretanto, todavia, veja bem. João, que aparece hoje na missa 2 vezes, tem um vício interessante de linguagem. Mas antes disso, eu gostaria de perguntar a vocês que estão aqui na igreja, e vocês que vão nos acompanhar pela internet na casa, que hoje nossa amiga também está no carro, está sendo gravada para ser postada. Então você de casa, e também você que nos acompanha aqui, quantos textos ou quantas obras João tem no Novo Testamento? Vamos nos lembrar? Primeiro apareceu hoje aqui, o Evangelho de João. Fácil. Very easy, né? Depois, as cartas. São quantas? Para pesquisar em casa, viu? Então temos as cartas. Mais de um. Temos qual outro livro de João? O Apocalipse. Interessante vocês perceberem que João, todos os escritos dele, ele adora usar o seguinte verbo que ele fala ler agora. E qual é? Pergunta valendo o que merece. Você está em casa, sabe? O verbo permanecer. Quando João coloca Jesus conversando, João fala assim, Jesus falando, né? João vai celebrando e fala: assim como eu vos amei uns aos outros, e permanecei no meu amor. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Né? Então, inúmeras vezes, quem permanece em mim, eu permaneço com ele. Hoje, nós tivemos a segunda leitura da carta de João e o Evangelho de João. Sabe quantas vezes o verbo permanecer foi conjugado nos diversos tempos hoje? Nessa missa, você pode colocar na sua casa, aparecem 11 vezes o verbo permanecer. 3 vezes na segunda leitura e as demais vezes no Evangelho. 11 vezes. Será que João está meio viajando na maionese? Não. Porque João tem um objetivo. Para João, não adianta nada você encontrar Jesus. E que o Papa está falando bobagem? Não. Não adianta nada. Se você encontrar Jesus e não permanecer com ele, você perdeu tempo. Por exemplo, Herodes encontrou Jesus, mas se não perdeu, quis matá-lo. Pôncio Pilatos encontrou Jesus. O mau ladrão encontrou Jesus às beiras de sua morte. O bom ladrão, Dimas, converteu-se, o outro, mas o outro recusou a salvação. Judas Iscariotes se encontrou com Jesus, mas ficou com ele até o final. Então, meus queridos, mais do que nós encontrarmos Jesus, é necessário que nós permaneçamos com ele a vida inteira. Mas permanecer com Jesus não é fácil. Por exemplo, vamos supor, uma pessoa conheceu Jesus com 7 anos de idade e a missa até os 65. Com 66, essa pessoa chega. Hoje eu vou cair na verdade, se a casa cair, deixa ele cair. Largou Jesus, trocou Jesus pela bebedeira e morreu nessa condição. Agora vamos imaginar uma pessoa que conheceu Jesus com 89 anos. E até os 89 anos a vida foi de andar, de zoeira. Com 90, essa pessoa morreu. Quem se salvou? A segunda. Porque ela conheceu Jesus e permaneceu com ele até o final. É isso que João está querendo dizer. Não adianta crismar, não adianta receber a primeira Eucaristia, não adianta casar na igreja, não adianta comungar, se durante a semana você não permanece com Jesus. Porque vamos ser bem sinceros, ser cristão aqui na
ninguém pega no meu pé. Dificilmente o mala sem alça que eu não suporto vai sentar no meu lado no banco. Agora, pegar o mala do meu vizinho, da minha vizinha que é chata, minha sobrinha, e dar testemunho de cristão, não é fácil não. Trabalhar com aquela mala sem alça também não é fácil. E não perder a paciência de gritar com todo mundo lá em casa também não é fácil. É preciso permanecer a semana inteira com Jesus. Não só no domingo, mas mais que a semana inteira. É preciso ficar a vida inteira com Jesus. É aí que nós entendemos a metáfora que Jesus utiliza hoje. Eu vou roubar uma Bíblia. Roubei. Você trouxe agora? Você. Nossa, isso. Você entendeu o que eu quero dizer? Por exemplo, alguém tirou esse ramo de uma árvore, digamos assim, né? Quanto tempo de vida vocês dão para esse ramo? Uns 2 dias já está bem encaminhado, né? Uns 2, 3 dias. Agora, eu posso tentar fazer com que ele viva um pouco mais, não é? Com 2 jeitos. Primeiro, colocando ele na água. Eu particularmente adoro flores naturais. Minha sala sempre está com flor natural. Então a gente coloca, a gente tenta criar um habitat para ele que imite o tronco. Quem é vital numa árvore? Os galhos ou o tronco? Porque uma árvore vai perder seus galhos, mas não pode perder o seu tronco. Então, a gente coloca gel, algumas vezes eu coloco gel, a gente coloca aquele floral, a gente coloca água, tudo para imitar a árvore. O que eu só quero dizer para vocês hoje, meus filhos e minhas filhas, quando a gente tenta viver sem Jesus, numa vida sem Ele, desregrada, pode até ser que no começo tudo corra bem. Quando eu tiro essa mudinha e coloco ela no floral, vai bem. Às vezes dura até uma semana lá em casa, mas é fato que ela está fadada a morrer. Ela vai morrer. Então, uma pessoa sem Jesus Cristo que coloca a sua vida, por exemplo, em casa, que coloca a sua vida, por exemplo, em carro, que coloca a sua vida, por exemplo, na mulherada, na cachaça, nas drogas, na maconha, enfim, a situação que você imaginar. Uma pessoa sem Jesus vive contente os primeiros dias, porque ela tenta reproduzir um clima numa vida artificial. E aqui eu digo uma coisa a vocês: toda a vida vivida sem Jesus é uma vida artificial. Toda a vida, uma vida vazia. Sabe aquelas pessoas que são ricas, mas você vai conversar, é uma tristeza no olhar, é uma depressão, eles são vazias. Eu gosto de uma frase de um homem que falou assim, né? Eu conheci um homem que era tão rico, mas tão rico, que ele não tinha nada, mas era feliz. Por outro lado, ele falava: eu conheci um homem tão pobre, mas tão pobre, que tudo que ele tinha era seu dinheiro. A pessoa mais pobre que existe na vida é aquela que só tem seus bens. É um empresário que coloca sua vida na empresa, por exemplo. Se a empresa é o Deus, a deusa dele, tem uma vida vazia, cria uma vida artificial. Agora veja, o que vai acontecer com esse ramo daqui a um tempo? Sem a seiva, ele morre, ele vai ficar assim, seco. Uma vida sem Jesus é assim. A pessoa pode ser jovem, bonita, modelo, atriz, inteligentíssima, excelente profissional, mas uma vida sem Jesus está fadada a acabar nisso. Termino perguntando para vocês: para que serve mesmo gravidade? Na melhor das hipóteses, vai fazer uma correria boa, vai economizar gás e fazer uma feijoada, tá? Na melhor das hipóteses, é o que Jesus falou hoje: todo ramo que não permanecer em mim será lançado no fogo e queimado, que é a única coisa para dizer. Mas se você permanecer em mim, você produzirá muitos frutos, você não morrerá. Gente, um dia pode ser que vocês que estão me escutando aqui hoje sejam tentados a viver sem Jesus Cristo. Não caiam nessa bobagem. No final, é isso aqui: vivam